Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iniciaremos a reunião de orientações didáticas referente aos métodos oficiais de organistas que o Senhor nos tem preparado. Serão tratados assuntos relacionados às orientações didáticas específicas dos volumes 1, 2, 3 e 4. Além dos 4 volumes, o Senhor preparou a elaboração de um manual para instrutoras, como material de apoio, produzido para orientar, auxiliar e facilitar as práticas de ensino das instrutoras. Na parte 1 do manual, encontram-se as orientações gerais sobre o ensino, relacionadas aos 4 volumes, que foram tratadas na reunião de apresentação dos métodos, realizada no dia 9 de maio. E na parte 2 do manual estão as orientações específicas de cada volume, que serão abordadas nessa reunião. Conforme foi explicado na primeira reunião online de apresentação dos métodos, ouvir, compreender e executar são os princípios que fundamentaram a elaboração dos estudos para órgão eletrônico aplicados ao inário. Porém, como isso irá ocorrer na prática? Para responder a esta pergunta, apresentaremos as orientações didáticas sobre as práticas pedagógicas relacionadas ao volume 1. Orientações didáticas sobre as práticas pedagógicas do volume 1. Conforme encontra-se escrito no prefácio, na introdução deste volume e no Manual para Instrutoras, página 24, o volume 1 contém conhecimentos musicais básicos para iniciar a formação da futura organista, promovendo o aprendizado da leitura musical. Na página 8 do Manual para Instrutoras, consta a abordagem metodológica do volume 1, que consiste em aplicação imediata da teoria à prática instrumental, aprendizagem simultânea nas 2 claves, ênfase no senso rítmico com o uso do metrônomo desde o início dos estudos, prioridade no desenvolvimento da percepção auditiva. No início do volume 1, na página 6, é apresentada a ilustração do órgão com a descrição de suas partes. Este primeiro contato com o órgão pode ser realizado de forma interativa, com dinâmicas e atividades criativas, nas primeiras aulas. Ainda na página 7, no quadro Você Sabia?, encontra-se uma breve informação sobre a história do órgão. Conforme explicado na reunião anterior e no Manual para Instrutoras, página 7, foram inseridas algumas informações nesses quadros, para que a aluna possa compreender o contexto e enriquecer seu conhecimento. Todavia, essas informações não serão exigidas nos testes e exames. Na página 10 do Manual para Instrutoras, encontram-se as orientações gerais sobre o ensino da teoria musical. O MTS é indicado como o método oficial de teoria e solfejo, conforme consta no Programa Mínimo de Organistas, incluindo-se o solfejo dos hinos. É importante ressaltar que os conceitos teóricos não deverão ser aprendidos de forma decorada, mas sim compreendidos pela aluna e sempre aplicados aos estudos e ao inário por meio de exercícios práticos. Desse modo, paralelamente ao estudo do primeiro módulo do MTS, o volume 1 inicia-se introduzindo o assunto sobre as propriedades do som, porém de forma prática, aplicados ao instrumento. Ao realizar as atividades propostas na página 8, a aluna irá compreender este assunto na prática, explorando o próprio instrumento. Além disso, essas atividades contribuirão para o desenvolvimento da sua percepção auditiva. Como sugestão,
pode-se ainda acrescentar outras atividades práticas, utilizando diversos recursos pedagógicos, tais como gravações de sons obtidos na internet via celular, sons corporais, sons de instrumentos musicais, sons naturais e produzidos, entre outros. A postura é a base de toda a técnica organística e deve ser ensinada desde o início dos estudos. Na página 9, encontram-se as primeiras explicações sobre a postura e posição corretas ao tocar, com o apoio de ilustrações e de vídeos, comparando-se as formas correta e incorreta. Como lembrete, nas páginas 10 e 11 do Manual para Instrutoras, constam orientações e sugestões considerando-se a ergonomia adequada para crianças e adolescentes, ajustando-se banquinhos de apoio para os pés ou almofadas para regular a altura do banco. Na página 12 do volume 1, encontram-se também explicações referentes à articulação ligada dos dedos. Desde o início dos estudos, deve-se ter muita atenção quanto à aluna aprender a realizar uma articulação de dedos de forma ligada, proporcionando uma execução com sonoridade própria da técnica do instrumento. Assistiremos agora um recorte do vídeo explicativo sobre articulação de dedos que consta nesta página. Articulação dos dedos. A articulação dos dedos é a maneira de executar as notas. Esta articulação precisa ser executada com firmeza. Firmeza não é força, é tocar cada nota até senti-la apoiada ao fundo da tecla. Não se deve tocar com a mão leve, com as teclas soltas, sem peso. O toque deve ser ligado. A próxima tecla deve ser abaixada primeiro para a anterior ser levantada. Se for ao contrário, o som soará desligado. Deve-se ter o cuidado de não martelar as teclas. Martelar é articular os dedos de cima para baixo. Devemos apenas abaixar as teclas. Ao tocar notas repetidas, evitar levantar o punho ou o braço. Apenas o dedo que irá tocar a nota repetida se movimenta. Além disso, é importante ensinar a tocar 5 teclas sucessivas quaisquer, ascendentes e descendentes, mãos separadas, observando a postura correta e a articulação ligada, explorando várias regiões do teclado. Para realizar esse tipo de exercício, não é necessário que a aluna leia a partitura, mas o simples contato com o órgão irá motivá-la em suas primeiras aulas. Conforme Manual para Instrutoras, página 15, o dedilhado é um sistema de numeração dos dedos das mãos que possibilita a ampliação das possibilidades técnicas da execução. O dedilhado também é explicado na página 12 deste volume,
com sugestões de atividades, como no exemplo do exercício 1. Na abordagem de ensino adotada nos volumes, o mesmo exercício será realizado de forma musical, ou seja, tanto fora do teclado como também no teclado, em 5 notas sucessivas, para que a aluna memorize as respectivas sequências numéricas dos dedos, mesmo ainda não sabendo ler as notas musicais. Assista ao vídeo demonstrativo dessa atividade. Outra proposta para este exercício consiste no sorteio de fichas com sequências numéricas, executando-as nas teclas do órgão. Primeiro com a mão direita e, em seguida, com a mão esquerda. Se for possível, também mãos juntas, para que a aluna perceba que o dedo 1 será sempre o polegar nas duas mãos, o dedo 2, o indicador, o dedo 3, o médio e assim por diante, porém em movimento contrário. O vídeo apresenta o exercício sugerido praticado no instrumento com mãos separadas. Observe que não é necessário a aluna ler partitura para realizá-lo. O próximo assunto refere-se ao ensino das notas musicais, pauta e claves, página 10, 11, 16 e 17 deste volume, que devem ocorrer paralelamente ao aprendizado do 4º módulo do MTS. As atividades sugeridas nessas páginas são práticas, ou seja, além de aprender a nomear as notas de acordo com a clave, é necessário localizá-las nos teclados do órgão. Este assunto é um dos mais importantes e deverá ser muito bem trabalhado para que a aluna possa fazer a correspondência entre as notas escritas na pauta e sua localização correta nos teclados, sem deixar dúvidas. Na página 16, é necessário esclarecer que a nota Dó 3, também chamada de Dó central, está localizada em ambos os teclados, superior e inferior, na mesma direção. É importante que seja demonstrado na prática para a aluna, registrando-se os dois teclados do mesmo modo e pedindo para que ela toque as duas teclas separadamente e depois simultaneamente, comparando os sons, até perceber que ambos estão na mesma altura. O ritmo é um dos elementos básicos da linguagem musical. Neste primeiro volume, há uma ênfase em desenvolver o senso rítmico através da interiorização do pulso rítmico apoiado no metrônomo, transformando seu uso em um hábito natural de estudo. Para isso, pode-se utilizar nas aulas diversos recursos, como caminhar, bater palmas, tocar instrumentos musicais percussivos ou objetos sonoros, sempre acompanhando velocidades diferentes do metrônomo. Explicações sobre o uso do metrônomo constam na página 19 desse volume, além do vídeo explicativo e também no Manual para Instrutoras, página 11. A seguir, assistiremos a um vídeo explicativo sobre o uso do metrônomo, que consta na página 19 do volume 1 e no Manual para Instrutoras, página 11. Metrônomo.
é um aparelho que mede a velocidade da música. As batidas do metrônomo representam as pulsações ou os tempos musicais. Essas batidas são contadas por BPM, batidas por minutos. Atualmente existem metrônomos analógicos, eletrônicos e digitais. Metrônomo analógico, metrônomo eletrônico e digital. O uso do metrônomo desde o início dos estudos faz com que se adquira noção de pulsação, firmeza, ritmo e proporção das figuras musicais. Como estudar com o metrônomo? Ligue o metrônomo e regule-o para que fique conforme mostra a figura. Coloque a pulsação no número 1. A pulsação no número 1 significa que a batida está na divisão e representa uma unidade de tempo. Coloque o tempo em 60 BPM. Alguns metrônomos têm as batidas representadas por figuras musicais. A semínima indica uma unidade de tempo. Duas colcheias representam uma subdivisão. A tercina representa uma subdivisão ternária. Para regular um metrônomo analógico, proceder da seguinte forma. Deslize o peso até o andamento desejado. Um excelente exercício para iniciar a aluna no uso do metrônomo consta na página 7 do MTS. Em uma aula inicial, seja em grupo ou individual, já se pode praticar este primeiro exercício e também algumas variações visando a interiorização do pulso rítmico. A atividade prática consiste em acompanhar as batidas do metrônomo com o movimento da mão. Sugere-se ainda fazer variações para esta atividade, como por exemplo, variação 1, mudar as velocidades e acompanhar o metrônomo com o movimento das mãos, palmas, estalos, alternância de mãos sobre a mesa, batida dos pés, caminhando, tocando instrumentos percussivos, batendo copos de plásticos sobre a mesa, etc. Variação 2. Bater 2 palmas ou 2 estalos ou com alternância de mãos para uma batida do metrônomo. Depois, pode-se treinar 3 palmas e até 4 palmas para uma batida do metrônomo, entre outras atividades. Assistiremos ao vídeo demonstrativo dessas variações. O estudo sobre as figuras musicais encontra-se no segundo módulo do MTS. Atualmente, as teorias modernas sobre aprendizagem apontam a necessidade de haver uma participação ativa dos alunos como protagonistas do seu próprio aprendizado. Assim, sugere-se que no ensino sejam utilizadas atividades interativas e práticas, tanto nas aulas de teoria musical realizadas em grupos, como nas aulas individuais de instrumento, motivando as alunas a prosseguirem seus estudos. No volume 1, serão apresentadas na prática as figuras da semibreve, mínima, semínima e colcheia, páginas 18, 20 e 44. Entretanto, para prosseguir o estudo sobre as figuras musicais, é muito importante que a aluna tenha estudado muito bem os módulos 1 e 2 do MTS
e também adquirido domínio sobre a relação proporcional entre essas figuras. Observem que neste momento do aprendizado não se deve falar em valores e tempos das figuras, pois não há fórmula de compasso, mas apenas relacionar a figura da pulsação proporcionalmente às figuras do ritmo. Após as atividades de leitura musical propostas na página 20, sugere-se a aplicação desses conhecimentos no hino 131, página 21. As alunas deverão identificar a indicação metronômica, as figuras musicais e a relação proporcional entre elas. Ainda na página 21, constam orientações para o aprendizado da leitura de notas nos estudos. Primeiro, ler o nome das notas nas claves de Sol e de Fá, respectivamente, em voz alta. Depois, marcar com a mão as batidas do metrônomo na velocidade indicada, lendo as notas em voz alta. Estudar a leitura rítmica. Observar a postura correta, sem fazer movimentos desnecessários. E também a posição natural das mãos, com dedos sempre arredondados e sem quebrar as falanges. Manter o pé direito no pedal de expressão e o pé esquerdo apoiado no chão. Executar as notas tocando com articulação ligada e com firmeza. Na página 22, o assunto sobre registração foi abordado de forma rápida, pois optou-se em não sugerir qualquer tipo de registração, tendo em vista a diversidade de modelos de órgãos à disposição no mercado. Todavia, há nesta página e na página 17 do Manual para Instrutoras um vídeo explicativo contendo orientações gerais sobre registração. Após essa etapa, quando os principais conceitos teóricos foram abordados, exercícios e atividades foram realizados, a aluna terá condições para ler uma partitura simples, como o estudo 1. A execução desse estudo não será mecânica, apoiada apenas na numeração do dedilhado, mas de forma musical e significativa para a aluna, baseada na relação entre ouvir, sentindo e acompanhando o pulso rítmico através das batidas do metrônomo na pulsação de semínima, compreender a pulsação e a relação proporcional da semínima com a mínima e a semibreve, além de aprender gradativamente a leitura de notas nas duas claves simultâneas. Executar com postura, posição e articulação de dedos corretas já praticadas anteriormente. Nos estudos de 1 a 10, a aluna deverá preencher as linhas da pulsação com a figura da semínima, respeitando a equivalência entre as figuras. Observem ainda que não foi escrita a fórmula de compasso, justamente para estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da aluna com a leitura proporcional dos valores, alinhando-se à pedagogia musical moderna. Nos estudos do volume 1, à medida que as notas são introduzidas progressivamente na partitura, foram usadas ilustrações indicativas dos teclados superior e inferior como apoio à localização dessas notas. Assim, nos estudos 1, 2 e 3, são apresentadas duas notas em cada clave. Nos estudos 4 e 5, temos 3 notas em cada clave. Nos estudos 6, 7 e 8, aparecem 4 notas na clave de Sol e 4 na clave de Fá. E nos estudos 9 e 10, são 5 notas em cada clave, totalizando a leitura, localização e execução de 5 notas correspondentes aos 5 dedos.
É importante a aluna saber localizar as notas nos teclados a cada mudança de localização das mãos, desenvolvendo uma leitura musical apoiada na percepção visual e tátil, sem o hábito de olhar para as teclas. Essa mesma abordagem foi adotada em todo o volume 1. Assim, os 40 estudos contêm ilustrações para auxiliar no aprendizado da leitura musical de forma gradativa, perfazendo a extensão das notas de Dó 1 até Dó 5. Nas páginas 30 e 31 são apresentadas as primeiras noções sobre compassos, fórmula de compasso e pausas, que deverão ser paralelamente estudadas no terceiro módulo do MTS. Aconselha-se a realizar atividades práticas desses assuntos aplicadas ao inário, como a que foi proposta para identificar no hino 20 os 3 tipos de barras. A partir do estudo 11, inicia-se a mudança de posição da mão esquerda, deslocando-a para o Dó 2 do teclado inferior. Isso porque neste momento do aprendizado da aluna é mais fácil deslocar a mão esquerda para essa região. O aprendizado sobre fórmula de compasso também ocorre de forma gradativa. A partir do estudo 11, utiliza-se a notação moderna da fórmula de compasso, com o desenho da figura que representa a unidade de tempo ao invés de seu número representativo. Outro aspecto a destacar neste estudo consiste na leitura simultânea de notas das mãos direita e esquerda. Observem que abaixo do primeiro sistema há uma chamada explicativa muito importante que diz: atenção! Ao iniciar a leitura de notas simultâneas nos 2 pentagramas, o movimento do olhar deverá ser feito de baixo para cima. No estudo 12, há outra chamada para a pausa da mínima que aparece pela primeira vez. Observem que há uma progressão das figuras de semibreves, mínimas e semínimas dos estudos 11 ao 13. Já a partir do estudo 14, página 34, inicia-se a figuração rítmica misturando-se as figuras estudadas e suas respectivas pausas. Paralelamente à leitura musical, os estudos do volume 1 propiciam também um desenvolvimento da técnica organística de forma gradativa. Por exemplo, em alguns trechos dos estudos 13 e 17, observa-se a articulação de notas repetidas em uma das mãos, devendo-se executar de forma semiligada, enquanto a outra mão deve executar a articulação de notas diferentes de forma ligada. Vejamos agora uma amostra do vídeo sobre esse assunto. Articulação diferente nas 2 mãos. Deve-se adquirir a independência dos movimentos das mãos ao executar diferentes articulações simultaneamente. Ou seja, uma das mãos executará notas diferentes ligadas e a outra mão executará notas repetidas desligadas. Exemplo: mão esquerda, notas diferentes, ligadas. Mão direita, notas repetidas, desligadas. Forma correta. Como mencionado anteriormente, na sequência didática dos 4 volumes, os conceitos teóricos aprendidos são aplicados imediatamente aos exercícios, estudos e inário. De acordo com essa abordagem, ligadura de valor e ponto de aumento são apresentados na página 35, na página 38 e, em seguida às explicações, aplicados nos estudos 16 ao 22, para serem compreendidos na prática. No estudo 16, também há uma chamada de atenção para não repetir a segunda nota que aparece ligada, devido à ligadura de valor. Na página 38, a ligadura de valor
é substituída pelo ponto de aumento. Nos estudos 18, 19 e 20, é importante orientar a aluna para preencher a linha de pulsação com semínimas, fazendo a correspondência à figuração rítmica e melódica. E também realizar a leitura rítmica e o solfejo desses estudos para perceber o efeito do ponto de aumento. No estudo 21, aparecem pela primeira vez notas duplas na mão esquerda. É necessário orientar a aluna sobre a leitura de notas duplas, que deverá sempre ser realizada com o movimento do olhar de baixo para cima. Observem as notas ligadas da mão esquerda, que devem ser sustentadas, introduzindo-se um dos princípios da técnica organística do inário. Outro aspecto a destacar é o aprendizado da execução de notas duplas de maneira simultânea, isto é, exatamente ao mesmo tempo. Veremos algumas partes importantes do vídeo explicativo que consta no volume 1, página 41, sobre a execução correta de notas duplas. Notas duplas. Notas duplas são duas notas tocadas juntas, simultaneamente, sem arpejar. Abaixar e levantar as duas notas ao mesmo tempo. Os outros dedos devem ficar apoiados nas teclas, sem levantar. Forma incorreta. Abaixar ou levantar uma tecla após a outra ou levantar os dedos. Forma correta. Abaixar ou levantar as teclas ao mesmo tempo, mantendo os outros dedos apoiados. Estudo 21. Exemplos de como tocar as notas duplas da mão esquerda da forma correta. A partir do estudo 22, página 43, ocorre uma mudança de posição das duas mãos nos respectivos teclados. A aluna irá aprender como executar notas duplas, mantendo uma das notas presa pela ligadura de valor, preparando-a para a técnica organística que aparecerá posteriormente nos hinos. É importante que a aluna sustente corretamente o valor dessas notas com ligaduras. Conforme consta na página 45 e 46 do volume 1 e na página 12 do Manual para Instrutoras, antes de iniciar o estudo dos exercícios técnicos, é preciso conscientizar a aluna sobre a necessidade de estudar a técnica diariamente, como aquecimento e fortalecimento da musculatura dos dedos. O uso do metrônomo deve fazer parte dos estudos, iniciando-se sempre em velocidade mínima até atingir a velocidade máxima. Antes da prática da técnica, é fundamental orientar a aluna a realizar alguns exercícios de relaxamento de braços, ombros e mãos, próprios para estudantes de instrumentos de teclas, evitando-se tensões musculares desnecessárias. Os exercícios de técnica preparatória são de suma importância para o desenvolvimento da aluna, aconselhando-se às instrutoras a não alterar ou pular a sequência dos conteúdos propostos ou partes dele. Na página 44 é apresentada a figura da colcheia, iniciando-se o conceito de subdivisão da figura da pulsação. Também são propostos exercícios de técnica preparatória, números 2, 3, 4 e 5, a serem estudados com o metrônomo. Nos áudios, esses exercícios e estudos foram gravados em duas velocidades, mínima
e máxima. Porém, é importante fazer a aluna estudar a graduação de velocidade aos poucos. Conforme consta na página 10 do Manual para Instrutoras e página 20 do volume 1, para o ensino do solfejo e leitura rítmica dos estudos de cada volume, a instrutora poderá ensinar tanto a silabação da linguagem rítmica sugerida no MTS, como também a contagem de tempos por números. O mais importante nesses exercícios é aprimorar a execução com o metrônomo, mantendo igualdade no andamento ao passar de semínimas para colcheias e vice-versa, com a articulação ligada dos dedos. Faremos aqui um parêntese para explicar sobre o estudo progressivo com o uso do metrônomo. O estudo progressivo com o uso do metrônomo tem por finalidade graduar a velocidade, garantindo uma divisão correta e igualdade na proporção dos valores. Para que isso ocorra, não é necessário estudar com o metrônomo utilizando como unidade somente a figura indicada na pulsação. Pode-se iniciar o estudo com o metrônomo utilizando como unidade qualquer outra figura da subdivisão ou até mesmo da bissubdivisão, como unidade de tempo ou pulsação. Geralmente é escolhida a figura de menor valor que aparece na partitura. Tomemos como exemplo o exercício 2. A figura de menor valor é a colcheia. É muito comum no início dos estudos as alunas apresentarem dificuldades em manter igualdade na proporção dos valores, executando as semínimas de forma rápida e atrasando nas colcheias. O estudo progressivo com o metrônomo irá auxiliar não apenas na graduação da velocidade, mas também na divisão e na proporção correta dos valores. Estudo progressivo com o uso do metrônomo. Como estudar? Primeiro, acione o metrônomo com 60 batidas por minuto, porém, valendo colcheias. Depois, aumenta-se a velocidade do metrônomo aos poucos, executando o exercício diversas vezes, até atingir 100 batidas por minuto para a colcheia. A partir daí, inicia-se o mesmo estudo progressivo, ajustando-se a velocidade do metrônomo em 50 a 60 batidas por minuto, porém, agora valendo a unidade de tempo, ou seja, semínima.
observem que, ao atingir 100 batidas por minuto para colcheias, teremos o mesmo andamento de execução do exercício 2 na velocidade mínima solicitada, pois como 2 colcheias vale uma semínima, então 100 batidas por minuto de colcheias do metrônomo correspondem a 50 batidas por minuto de semínimas. A aluna chegará aos poucos na velocidade mínima solicitada no exercício, tendo iniciado bem lentamente ao acionar velocidades na figura da subdivisão. Veja agora a apresentação do exercício 2 na figura da divisão, que é a semínima, e na figura da subdivisão, representada pela colcheia. Essa proposta, a que chamamos de estudo progressivo com o uso do metrônomo, poderá ser aplicada também nos exercícios técnicos e estudos, promovendo a interiorização do pulso regular e constante e contribuindo para a compreensão dos valores proporcionais da figuração rítmica. Além disso, possibilitará à aluna atingir a velocidade máxima de forma gradativa e natural. Um dos assuntos mais importantes da técnica organística aplicada ao inário inicia-se na página 47 deste volume. São os recursos de dedilhado. Sempre que a mão precisar se movimentar, saindo da sua posição natural, será necessário utilizar um desses recursos. Eles são apresentados um a um e sua execução é aplicada imediatamente em um exercício e estudo, integrando a teoria à prática. Estes recursos de dedilhado são alargamento, contração, mudança, substituição, passagem e deslocamento de mãos, representados pelas respectivas letras circuladas. É fundamental que a aluna assista aos vídeos explicativos sobre cada um desses recursos de dedilhado, antes de iniciar os exercícios. O primeiro recurso de dedilhado chama-se alargamento ou abertura de mão, representado pela letra A circulada. Este recurso é usado para alcançar notas distantes, como ocorre no trecho do hino 175. No exercício 6, a aluna poderá praticar este recurso nas duas mãos. Assistam ao vídeo explicativo sobre este recurso, que se encontra na página 47. Alargamento ou abertura. Recurso de abrir a mão para alcançar notas distantes. Após realizar o alargamento, voltar a mão imediatamente para a posição natural. O segundo recurso chama-se contração, representado pela letra C circulada, que significa a ação de contrair a mão para o uso de dedos não sucessivos, como aparece no trecho do hino 28. A aluna poderá praticar esse recurso no exercício 7. Agora será apresentado o vídeo sobre contração. Contração. Ação de contrair as mãos para o uso de dedos não sucessivos. Após realizar a contração, voltar a mão imediatamente à posição natural. O próximo recurso de dedilhado refere-se à mudança de dedos, representado pela letra M circulada,
que ocorre ao se executar notas iguais repetidas com dedos diferentes, conforme aparece no trecho do hino 388 e na prática do exercício 8. Vejamos aqui recortes do vídeo explicativo sobre esse recurso, indicado pelo QR Code das páginas 47 e 48. Mudança. Executar notas iguais, repetidas vezes, com dedos diferentes. Ao realizar a mudança, não encavalar os dedos. Forma incorreta. Realizar o movimento lateral das mãos. Forma correta. Um dos recursos de dedilhado mais utilizados na técnica organística chama-se substituição de dedos, representado pela letra S circulada. A substituição consiste em sustentar uma nota sem repeti-la, substituindo um dedo por outro, como acontece no trecho do hino 461. É importante mostrar para a aluna a diferença entre mudança e substituição, pois é comum confundir esses dois recursos. Assim, o exercício 9 foi elaborado para essa finalidade. Assistam ao recorte do vídeo explicativo sobre substituição de dedos e mudança, que consta na página 49. Substituição. Sustentar uma nota sem repeti-la, substituindo um dedo por outro. Após realizar a substituição, voltar a mão imediatamente para a posição natural. A passagem de dedos é outro recurso de dedilhado e está representado pela letra P circulada. Há dois tipos de passagem de dedos. A passagem do primeiro dedo por baixo de outro, como acontece no trecho do hino 28, ou a passagem de um dedo por cima do primeiro dedo, como no exemplo do hino 388. Nos métodos, convencionou-se circular os números dos dedos que devem executar as passagens, exatamente como constam no inário. Assistam ao recorte do vídeo explicativo sobre passagem de dedos, que consta na página 49. Passagem. Passar o dedo polegar por baixo de outros dedos ou passar um dedo por cima do dedo polegar. Ao realizar a passagem do polegar por baixo de um dedo, evitar movimentos exagerados do punho, da mão, ou do cotovelo. Apenas o polegar se movimenta. Após realizar a passagem, voltar imediatamente a mão para a posição natural. Forma correta. No Manual para Instrutoras, página 15, são apontadas algumas dificuldades de dedilhado que poderão surgir, tais como elevação exagerada dos dedos, tensão e movimentos do punho desnecessários nas passagens, entre outros. Também orienta-se que, no caso de crianças com mãos muito pequenas, pode-se fazer as adaptações de dedilhado para o tamanho da mão. Porém, quando do crescimento, deve-se exigir o dedilhado correto sem as adaptações. Outro assunto adotado nos métodos de forma semelhante ao inário são os sinais de respiração. Para indicar o fraseado em todos os volumes, foram utilizadas vírgulas,
como consta a explicação na página 50. A vírgula maior indica a respiração normal e a vírgula menor a respiração curta. Nos primeiros exercícios e estudos do volume 1, não foram inseridas as vírgulas de respiração porque o objetivo dessa fase inicial consiste na execução correta da articulação de dedos. No entanto, a partir do estudo 23, a aluna aprenderá a interromper o som ao identificar os sinais de respiração. Essa interrupção poderá ocorrer nas duas pautas ao mesmo tempo, como no final do primeiro sistema do estudo 25. O estudo 24 apresenta um desencontro entre as duas mãos devido à respiração. A aluna encontrará no final do primeiro sistema a respiração apenas na mão direita, sobre passagem de notas da mão esquerda, exatamente como ocorre em muitos hinos. Antes de estudar, é muito importante assistir ao vídeo explicativo sobre os sinais de respiração, que consta no volume 1, página 50. Um dos aspectos a observar na execução das respirações é verificar se a aluna consegue manter a pulsação, fazendo com que a nota anterior à vírgula perca parte do seu valor. É muito importante não atrasar a retomada da próxima frase. Assim, para treinar a independência das mãos na execução de respirações desencontradas, sugere-se a realização de alguns exercícios técnicos. Por exemplo, executar 5 notas mãos juntas, com a mão direita em articulação ligada e a mão esquerda com a respiração nota por nota, e vice-versa. Nas páginas 54 e 55, aparecem as explicações sobre os sinais de repetição. Observem que logo em seguida temos o exemplo do hino 6 e a aplicação prática desses sinais nos estudos 25 e 26, para haver melhor compreensão da aluna. Além disso, no estudo 25, deve-se ter atenção na execução ligada das notas duplas da mão esquerda, com o movimento de alargamento da mão. Não deixe de assistir ao vídeo explicativo que consta na página 56 deste volume 1. O recurso de dedilhado que aparece na página 59 chama-se deslocamento, representado pelas letras DT circuladas. Existem diversos casos de hinos que exigem o deslocamento da mão, como exemplo, o trecho do hino 375 após a respiração. Exige deslocar a mão de posição. Há também um vídeo explicativo detalhando esse recurso e o exercício 15 para imediata aplicação na prática. Assistam ao vídeo explicativo que se encontra na página 59. Deslocamento. Deslocar a mão na posição natural, desligando os sons. Não há necessidade de alargamento ao realizar o deslocamento. Apenas a mão se movimenta. Exemplo: exercício 15.
28, página 60, a aluna irá estudar como se executam notas duplas com ligaduras, mantendo notas presas. Este estudo irá prepará-la para executar a resposta ao soprano, que aparece em diversos hinos. Um lembrete é cuidar para que a aluna execute as notas duplas simultaneamente. Seguindo a mesma abordagem metodológica, na página 61, a aluna estudará os conceitos de tom, semitom e sinais de alteração, optando-se por apresentar apenas o sustenido, o bemol e o B-quadro na prática, porque são os mais utilizados no inário. Os demais sinais devem ser estudados no MTS. Da mesma forma, a atividade sugerida na página 63 precisa ser realizada também no teclado, e não apenas por escrito. Logo em seguida, no estudo 29, aplica-se o bemol na nota Si e sustenido na nota Ré, como sinais ocorrentes, chamando a atenção da aluna, pois pela primeira vez estão sendo usados. A partir da página 65, são introduzidas as escalas, que serão estudadas em todos os volumes. Na página 13 do Manual para Instrutoras, constam orientações importantes sobre o ensino das escalas, tais como aprender escalas é um dos principais aspectos da técnica, visando desenvolver a percepção auditiva e também a tátil, correspondente a cada tonalidade, por meio do estudo das passagens de dedos e explorando a extensão do teclado. Por isso, a proposta é realizar este estudo desde o início do aprendizado musical, de forma progressiva, com o objetivo de automatizar as passagens de dedos e memorizar a execução das escalas sem a partitura. Inicialmente, sugere-se apenas a execução de sequências de notas de Dó a Dó, Ré a Ré, Mi a Mi, Fá a Fá, etc. Somente em teclas brancas, para treinamento das passagens e fixação do dedilhado padrão. Assistiremos a um pequeno trecho do vídeo explicativo sobre o estudo das escalas, página 65 do volume 1. Escalas. Como memorizar as escalas? Primeiro passo: memorizar a sequência de notas ascendente e descendente. Repita várias vezes essa sequência. Segundo passo: memorizar a sequência do dedilhado ascendente e descendente. Repita várias vezes essa sequência. Ascendente: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Descendente: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Terceiro passo: estudar com mãos separadas em sentido ascendente e descendente. Ao realizar a passagem de dedos, evitar movimentos desnecessários com o cotovelo, com o punho ou com a mão. Após realizar a passagem de dedo, voltar a mão imediatamente para a posição natural. Mãos juntas. No estudo 30, página 68, além da escala de Dó maior na mão direita, aparecem pela primeira vez os acordes na mão esquerda. É muito importante orientar as alunas a realizarem uma leitura vertical, ou seja, sempre iniciando a leitura das notas de baixo para cima. Verifique as orientações no Manual para Instrutoras, página 14, sobre o ensino dos acordes. Para iniciar, sugere-se executar um estudo somente dos acordes em separado, da seguinte forma: tocar simultaneamente 2 em 2 notas do acorde, repetindo várias vezes.
em seguida, de 3 em 3, observando a igualdade do peso dos dedos para não tocar arpejado. Não deixe de observar se a aluna está tocando com o dedilhado correto indicado, pois tocar acordes com dedos errados é um hábito que deve ser corrigido desde o início dos estudos. Após a fixação das notas e dedilhado correto dos acordes, é importante orientar a aluna a realizar a mudança de acordes por meio da preparação, ou seja, posicionando os dedos no próximo acorde, mas sem executá-lo. Na página 71, aparece a explicação sobre staccato ou ponto de diminuição. Como no inário não temos staccatos, optou-se que nas partituras dos volumes, os staccatos serão utilizados apenas como estudo de articulação e fraseado, com a execução semi-ligada. Ouçam como exemplo o áudio do estudo 31. No estudo 33, página 73, aparecem pela primeira vez as indicações UM, Upper Manual, ou teclado superior, e LM, Lower Manual, ou teclado inferior, usadas quando há necessidade de mudar as mãos nos teclados, especialmente para sobressair a melodia. Observem que as explicações e o vídeo encontram-se na mesma página, com aplicação imediata no estudo. O mesmo ocorre com a explicação da fermata, na página 75, e sua imediata aplicação no estudo 34, página 76. Assistiremos agora a um trecho do vídeo explicativo sobre a mudança de mãos nos teclados. Chaves UM e LM. UM significa Upper Manual ou Manual Superior e indica executar o trecho da chave no teclado ou Manual Superior. LM significa Lower Manual ou Manual Inferior e indica executar o trecho da chave no teclado ou Manual Inferior. Observar a abrangência das chaves, que pode abranger apenas uma das pautas ou ambas as pautas. Ao mudar as mãos de teclado, não modificar a altura das notas. Para isso, mantenha o mesmo alinhamento das mãos ao mudar de teclado. Exemplo: estudo 33. Observe que a chave está apenas na pauta superior. LM indica que a mão direita irá executar o trecho no teclado inferior. UM indica que a mão direita retorna para o teclado superior. A partir do estudo 37, a aluna inicia o aprendizado da técnica de pedaleira de forma gradativa e sequencial, e a leitura em 3 pentagramas. As principais orientações sobre o estudo da pedaleira encontram-se na página 79 do volume 1 e na página 16 do Manual para Instrutoras. São as seguintes: sentar-se no centro do banco, pé direito posicionado sobre o pedal de expressão, pé esquerdo posicionado na direção da nota Sol da pedaleira e
uso da ponta do pé esquerdo sem erguer a perna. Algumas orientações que constam no Manual para Instrutoras, página 16, são fundamentais no ensino da pedaleira. Postura. Fique atenta para a posição das crianças ao tocarem a pedaleira, para que a postura não fique comprometida. A execução da pedaleira deve ser a mais discreta e mais ligada possível. O volume da pedaleira não deve ultrapassar o dos teclados. Assistiremos uma amostra do vídeo explicativo que consta na página 79 desse volume. Pedaleira. Posicionamento das pernas, pés, calcanhar. Sentar bem no centro do banco com a perna esquerda posicionada na direção da tecla Sol da pedaleira. Deixar o pé direito posicionado sobre o pedal de expressão e o pé esquerdo sobre os pedais da pedaleira, sem apoiar o calcanhar no chão. O calcanhar deve estar alinhado à altura da pedaleira. Tocar cada pedal com a ponta do pé. Usar movimentos discretos para conferir mais precisão em cada nota, sem atacar as teclas. Não fazer movimentos exagerados. A parte superior da perna, do joelho para cima, deve permanecer apoiada no banco, sem levantar. Somente a parte inferior da perna, do joelho para baixo, se movimenta lateralmente. Forma incorreta. Forma correta. Manter o pé sempre na mesma direção, mesmo nas notas mais agudas. Forma incorreta. Forma correta. Ao final do volume 1, na página 80, a aluna terá o primeiro contato com a execução dos hinos. Inicialmente, estudará o conceito de sistema, que logo aparecerá no estudo 37 em diante. Após finalizar os 40 estudos, a aluna terá a oportunidade de tocar 3 hinos reproduzidos fielmente, com as vozes do soprano e baixo, concluindo-se assim o volume 1. Para terminar essa exposição, apresentamos as sugestões para o ensino dos estudos, que encontram-se no Manual para Instrutoras, página 17. Primeiro, leia para a sua aluna as instruções contidas no método antes de iniciar cada estudo e exercício. Realize com a aluna a leitura rítmica e o solfejo, objetivando uma divisão precisa. Pode-se usar a contagem de tempos por números. Ensine a estudar mãos separadas, observando bem o dedilhado, notas e divisão, e exigindo em aula a execução dos estudos mãos separadas. Ensine a estudar mãos juntas de forma gradativa, separando os trechos mais difíceis ou por partes e seções. Assim que a aluna tiver obtido domínio sobre os trechos mais difíceis, deverá realizar estudos de repetição a cada 2 e 4 compassos, uma parte,
uma seção, até conseguir a peça inteira com fluência na execução. Repasse os estudos semanalmente e retome aqueles em que a aluna tocou notas erradas, apresentou o dedilhado incorreto ou teve dificuldade na divisão. Ao repassar, exija a execução dos estudos nas velocidades indicadas ou mais próximas possíveis, graduando o metrônomo. Na última página do volume, há uma playlist contendo títulos e páginas de 19 vídeos citados neste volume, bem como um código QR com todos os áudios para serem consultados.